Olá, seja bem-vindo ao Mundo Curioso. Quando pensamos em grandiosas obras na história da humanidade, quase sempre nos lembramos das pirâmides do Egito Antigo. Mas, como as pirâmides foram construídas, por que elas foram construídas e qual o significado das pirâmides para os egípcios? E hoje iremos responder essas indagações e assim descobrir uma história dessas misteriosas construções egípcias. Meu nome é Samuel e você é bem-vindo aqui no Mundo Curioso. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e vamos ao que interessa. As três principais pirâmides que chegaram até a nossa civilização contemporânea são a Pirâmide de Miquerinos, aproximadamente 2471 a.C., a de Khéops, cerca de 2500 a.C., e a Pirâmide de Quéops, cerca de 2530 a.C. Esses três monumentos constituem um dos principais elementos históricos do Antigo Egito, revelando-nos a organização da sociedade egípcia. As técnicas de construções, os conhecimentos arquitetônicos e matemáticos daquela civilização. Para os egiptólogos, as pirâmides não foram construídas por escravos, mas por trabalhadores que recebiam um pagamento diferente dos salários dos trabalhadores atuais. Cada pirâmide demandava enormes quantidades de trabalhadores na produção e no deslocamento de blocos de pedra, que pesavam mais de 1 tonelada. O tempo para as construções da pirâmide era longo, às vezes uma pirâmide começava a ser construída por um faraó, principal líder político e religioso do Egito Antigo. Ele acabava falecendo antes do término da construção. A morte e o ritual de passagem era extremamente importante para os egípcios. A vida seria eterna e não a morte. Esta seria uma passagem para o retorno da vida. Os túmulos eram importantes para a civilização egípcia, pois eles representavam a moradia da vida eterna. Quando a pessoa retornasse da morte, o túmulo seria seu novo lar. Dos túmulos simplesmente aos mais sofisticados, os egípcios sempre davam uma grande atenção para os seus mortos. Portanto, as pirâmides eram construídas para ser o túmulo do faraó, ou seja, o corpo do faraó seria ali preservado até o retornar da morte. Quando ocorria a morte de algum faraó, todos os seus empregados, sacerdotes, escribas e animais domesticados eram sacrificados e colocados nas pirâmides, juntamente com o corpo do faraó. Além disso, todos os objetos valiosos, joias e ornamentos eram colocados nas pirâmides. Isso era feito para que o faraó encontrasse todos os seus empregados, sacerdotes, animais e riquezas quando voltasse à vida. Geralmente, os túmulos dos faraós eram de difícil acesso para evitar roubos e saques. A preocupação com a morte e com o retorno à vida para os egípcios se efetivou com o estilo de vida. A civilização egípcia desenvolveu a técnica de mumificação, que tinha como principal finalidade a preservação dos corpos das pessoas mumificadas, pois, quando retornassem à vida, seus corpos estariam preservados. A pirâmide, além de ser um túmulo dos faraós, também ostentava e exaltava o poder do faraó que a construirá, através de sua grandiosidade monumental e arquitetônica. Em outras palavras, a construção de uma pirâmide por um faraó era sinônimo de poder. Alguns monumentos foram encontrados com aparência brilhante em seu exterior. As pedras que ficaram expostas seriam de calcário e altamente polidas. Com isso, as pirâmides poderiam brilhar e refletir o sol. Outra curiosidade incrível sobre esses grandes monumentos é que as pirâmides do Egito foram erguidas na margem oeste do rio Nilo, na mesma direção do sol poente. Os egípcios acreditavam que os faraós se juntariam ao sol ao serem enterrados daquele lado. Para alguns historiadores, as pirâmides, além de cumprir seu papel funerário, também cumpriam função religiosa. A verdade é que muitas teorias sobre as pirâmides são estudadas até hoje, pois estamos longe de compreender tamanha engenhosidade e o mistério que esse assunto nos proporciona. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, estarei lendo todos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade aqui neste Mundo Curioso. Até o próximo vídeo!